Boa noite, gente. Aqui é a professora Milena para mais uma aula de bioquímica clínica. O tema da aula de hoje será biomarcadores tumorais. Vamos embora. Então, ó, só para mostrar para vocês aqui o nosso cronograma, tá? A gente está aqui na aula 12, tá certo? Aula 12. A aula que vem, nós teremos equilíbrio ácido-base e depois teremos nossa segunda avaliação, tá bem? Então, fiquem de olho no nosso cronograma. Então, vamos embora. Quando a gente fala assim, ó, marcadores tumorais, tá? Que é o tema da aula de hoje, a gente não pode iniciar sem antes falar do que é um tumor, o que é um câncer, tá certo? Então, vamos aprender um pouquinho esse conceito. Então, ó, câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado maligno, tá? De células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se. Eu chamo disso, né? Esse poder de espalhamento dela, de metástase, para outras regiões do corpo. Tá bom? Então, ó, os cânceres, gente, ele tem essa característica em comum. As células que são cancerosas, elas se dividem sem controle, tá? Então, essa forma de divisão sem controle faz com que gere uma grande alteração, tá, no tecido, por exemplo, mamário, no tecido prostático, e aí cause vários problemas àquele órgão, tá? E aí, além disso, além desse crescimento desordenado, a metástase, ela é uma característica, tá, do câncer. O que é metástase? É quando a pessoa tem uma célula cancerígena, por exemplo, no pulmão, e essa célula ela tem a capacidade de se espalhar para qualquer outra parte do organismo. Então, isso se chama metástase, tá bem? E aí existem dois tipos de tumores. O tumor que a gente chama de tumor maligno, tá? Que é designado, tá definido como um acúmulo de células cancerosas ou neoplásicas, tá? Então, isso é o tumor maligno. E também ela tem a multiplicação acelerada das células, que é aquela multiplicação desordenada. E também tem o tumor benigno, que é uma massa localizada de células, só que a multiplicação dela é vagarosa, então é mais controlável, tá bem? Então, por exemplo, se você imaginar que, deixa eu dar aqui um exemplo, fazer uma analogia mais palpável para a gente. Então, ó, se eu for imaginar o coronavírus, tá certo? Então, na cabeça de vocês, se o coronavírus ele fosse uma célula, tá? A gente sabe que o coronavírus é um vírus, né? Mas se por acaso ele fosse uma célula cancerosa dentro do nosso organismo, esse vírus que a gente está chamando aqui, né, por comparação de célula maligna ou célula cancerosa, se ela fosse um câncer, ela seria do tipo maligno ou benigno? Então a gente sabe, né, que pelo poder de multiplicação, de propagação, então seria comparado a uma célula cancerígena, tá? Porque ela tem a replicação acelerada, diferente de um tumor benigno. Deu para entender mais ou menos a analogia? Então, o que é maligno, ela se replica muito rápido, é uma célula que se divide muito rápido, tá? Causando um dano muito mais acelerado ao órgão. E o tumor benigno não, ele tem um crescimento mais vagaroso, o que é possível controlar, tá certo? Próximo slide. Então, ó, câncer, definido pela Organização Mundial de Saúde, é o crescimento descontrolado e disseminado de células próprio do corpo, do próprio corpo. Ele pode afetar quase qualquer parte do corpo e frequentemente invade os tecidos, o que a gente chama de metástase, tá? Os tecidos vizinhos, e pode espalhar-se para locais distantes do corpo. Então, se a pessoa tem, por exemplo, uma célula, uma massa tumoral no pulmão, essa massa tumoral pode liberar células e essa célula, por exemplo, vive parar, sei lá, no cérebro, por exemplo, certo? Então, essas células ela podem se espalhar. Então, as características do câncer são proliferação descontrolada, tá? Então, essas células, elas se multiplicam descontroladamente. Essas células, elas perdem função. Então, por exemplo,
além de perder, de ficar diferenciada, ela perde função. Então, digamos que a gente sabe que existe a célula de defesa leucócito, tá? E que o leucócito ele tem que defender o organismo. Só que quando tem a leucemia, que é um tipo de câncer, tá? Na leucemia, essas células elas perdem a sua função. Então, o paciente que tem leucemia, ele vai ter leucócitos deficientes. Então, a pessoa pode pegar infecções de forma muito mais rápida. Deu para entender como é? Essas células podem invadir outros órgãos, tá? O que a gente chama de metástase. Então, ó, qual é a forma de prevenção e tratamento? Então, para a gente prevenir, tem que evitar a exposição a fatores de risco, tá? E fazer um diagnóstico precoce. Aí você diz assim, menina, como assim fator de risco, né? Fator de exposição. Por exemplo, radiação solar que pode causar câncer de pele, alimentos que são cancerosos, né? Cancerígenos, tá em presença de compostos, sei lá, digamos que algum composto químico que gere câncer, tá certo? Excesso de refrigerante, excesso de alimentos que causam o câncer. Então tem que estar, a gente tá sempre se prevenindo. Vai você dizer assim, mas Milena, eu conheço pessoas que nunca, né, que tiveram uma dieta regrada, tiveram muito cuidado e mesmo assim tiveram câncer. Porque o câncer é de cunho genético também, tá? E não é só questão de exposição, é também de hereditariedade. Então, se na família de alguém tem várias mulheres que tiveram câncer de mama, é importante que seja dito ao médico, tá? Para que haja um acompanhamento precoce, tá certo? Porque há uma chance também da pessoa produzir algum tipo de câncer pela hereditariedade, pela genética, tá? E o tratamento, quando há o diagnóstico, né, que é importantíssimo que seja feito precocemente para que seja tratado. Quais são os tratamentos? Então, cirurgia, né, retirada, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, terapia, né, com drogas e fotodinâmica. Então, tudo isso aqui são tratamentos que podem ser utilizados para combater o câncer. Qual é a grande dificuldade, né, do tratamento do câncer? É que esses tratamentos, eles não, né, em sua maioria, tá bem? Ainda não tem a capacidade de só matar as células que têm câncer. Então, acaba que as células saudáveis do corpo também recebem esse tratamento e aí tem vários efeitos colaterais, tá bom? Então, por isso que, por exemplo, uma pessoa que faz quimioterapia, aquele excesso de drogas, ele vai gerar mal a algumas células do corpo. Então, uma pessoa fica enjoada, perde o cabelo, tá? Fica com o corpo ressecado. Então, tem vários efeitos colaterais em consequência a isso. Aí, tá, é importante sempre levar em conta também efeitos colaterais do tratamento. E aqui eu falo um pouquinho sobre a metástase para vocês. Então, ó, metástase é a capacidade de se desprender do tumor de origem. Então, tem o tumor de origem lá fechadinho, tá? E aí essas células se desprendem do tumor e vai para o interior de um vaso sanguíneo, tá? Que vai ser a via de levar essas células para outro local, ou ainda vasos linfáticos. E através desses, tá, ela vai disseminar-se, chegando a órgãos distantes do local onde o tumor se iniciou, tá bom? Então a metástase é isso. É quando a célula se desprende, entra na corrente sanguínea ou corrente linfática e vai parar em outro órgão, outra área do corpo. Aí, o que causa o câncer? Então, ó, o câncer surge de uma única célula que sofreu uma mutação. Vocês sabem o que é uma mutação? Então, mutação é o seguinte, a gente tem o DNA, tá? Lembra que o DNA, ele é assim, ó, mais ou menos assim, lembra? Uma cadeia de dupla hélice, e aqui eu tenho vários nucleotídeos. Então, se por acaso esse nucleotídeo, algum nucleotídeo aqui, ele é trocado por algum tipo de interferência externa ou qualquer coisa, a gente tem uma outra sequência de DNA, né? Então, a gente diz que ele mutou, ele está mudado, tá bom? Então, se uma única célula sofre uma mutação, tá, que gera a ativação de um câncer, e essa célula se multiplica através de mitose, tá bem? Mitose é quando uma célula ela se divide em duas, tá? Então ela multiplica em forma de mitose e suas descendentes, tá? As células produzidas foram acumulando outras mutações até darem origem a uma célula cancerosa, tá bem?
Então, existem causas internas, que é hereditariedade, ou seja, genética, e também diferentes populações humanas que podem carregar alelos, tá? Sequência de DNA suscetíveis ao câncer. Então, tem gente, tá? Tem, sei lá, pessoas de raça tal que ela é mais suscetível a tal tipo de câncer. Já outros tipos de etnias não, tá? Também tem isso. E causas externas. Então, ó, causas externas, eu tenho exposição de risco, né, que é meio ambiente. Então, uma pessoa que fuma muito, que está sempre em ambiente de fumaça, ambiente de toxicidade, tá? Hábitos, tá bem? Hábitos alimentares, hábitos de sedentarismo ou costumes. E ainda agentes físicos, tá? Que pode ser radiação, agentes químicos que podem ser reagentes, mesmo químicos que causam esse dano para a gente, e biológicos. Então, por exemplo, uma infecção pelo vírus HPV, que é um vírus tá, sexualmente transmissível e que a pessoa infectada com esse vírus, a mulher, pode desenvolver o câncer do colo de útero, tá? Então, isso é extremamente importante levar em consideração. Aí, ó, observação. 80% dos casos de câncer estão relacionados, tá, são associados à exposição da população a fatores de risco. Então, quais são os fatores de risco mais importantes? Tem-se o tabagismo, tá, que é fumar. Então, 21% tá, é ligado à produção de câncer. Abuso de álcool, então ali é o câncer de fígado, tá bom? Isso é extremamente importante levar em consideração. Dieta carente de frutas e verduras. A gente sabe que frutas e verduras é rica em vitamina, tem fibra, tá? É muito bom para a saúde. Então, ele aumenta a imunidade. Então, isso também é importante. E produtos químicos, reagentes, tinta, tá? Isso também pode gerar. E também exposição ao sol, que causa dano à pele, tá bom? Vamos ver um pouquinho agora da incidência, tá? Do câncer no Brasil. Então, o Brasil, ele deve ter, né? Isso aqui é uma estimativa do ano de 2017, tá? Que eu peguei do G1. E aí ele dizia o seguinte, que o Brasil ele deve ter 1.200.000 novos casos de câncer em 2 anos. Tipo, não é acumular tudo não, são novos, são os que apareceram, tá? A estimativa. Então, 5 tumores com maior incidência é estimado em 2018 por sexo. Então, quais são os cânceres mais frequentes no Brasil, nos homens e nas mulheres? Então, nos homens, aqui ó, o que vai estar entre o primeiro, tá, é câncer de próstata. Então, é o mais frequente tipo de câncer em homens. Depois, vem aqui ó, traqueia, brônquio e pulmão, seguido por cólon e reto, depois estômago e depois cavidade oral. Então, esses são os principais tumores que vão gerar doença nos homens. E nas mulheres? Nas mulheres, a gente tem o primeiro, que é a mama, câncer de mama, em torno ali de 29,5%. Depois tem cólon e reto, 9,4%. Colo de útero também. Traqueia, brônquio e pulmão. E por último, glândula tireoide. Então, esses são os principais, os mais frequentes cânceres em homens e mulheres, tá bem? Então, destaca aqui próstata e câncer de mama. E aí, pra gente ter uma visão um pouquinho diferente, eu trouxe um vídeo, tá? Do YouTube pra gente dar uma olhadinha.
E aí, para finalizar essa primeira parte da aula, vocês vão me responder essas perguntas. Defina o que é o câncer. Então, vocês vão descrever o que é o câncer, tá? Quais são as características principais, o que pode originar o câncer, tá? Então, vamos falar da mutação, vamos falar de causas internas, causas externas, tá? E procurem na internet, não fiquem só baseados no slide, não. Tentem procurar, tentem ler alguma coisa. Depois, o que é metástase, e você vai escolher um tipo de câncer e vai escrever suas principais características, tá bom? Então, façam isso, anotem no caderno e depois a gente volta para a segunda parte da aula, tá bom?